E agora nós vamos falar sobre a consumação das coisas, né? Sobre a ressurreição que nós recebemos, nós vimos em Cristo, a ressurreição dele, e isso nos dá esperança. A nossa esperança está nisso, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nesse lugar está a nossa esperança, nesse lugar está nosso coração, a nossa força. Só uma coisa, a questão da ressurreição, ela está totalmente ligada ao Evangelho, porque um justo morreu por injustos, e esse injusto ressuscitou, e falou que aquele que vinha após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma-me sua cruz e siga-me. Porque nós temos a certeza hoje que pela ressurreição de Jesus Cristo, nós ganhamos vida com ele, e essa vida nos garantirá a vida eterna, e a ressurreição é a nossa esperança, a ressurreição é o lugar onde está o nosso coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo vai tratar totalmente sobre a ressurreição ali. Ali ele vai tratar, é o capítulo que trata sobre a doutrina da ressurreição. Então nós vamos nos dedicar muita parte do nosso tempo aqui, do pouco tempo que a gente vai ter aqui, a tratar sobre isso, sobre um justo morreu por injusto, nos declarando nova vida através da palavra. 1 Coríntios 15, a partir do 1, vai dizer assim: Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, do qual vocês receberam, no qual estão firmes. O 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer que, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, Isaías 53, foi moído por causa de nossas enfermidades, e a palavra também nos garantiu a Jesus, a palavra apontou a Jesus, que ele venceria a morte no terceiro dia. Eu quero, Salmos 16, capítulo 16, do 10 ao 11, vai dizer assim: Porque tu não me abandonarás o sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O Davi escreveu isso, mas Davi não viveu isso. Eu não sei onde está o túmulo de Davi, né, a referência ali ali em Jerusalém, a gente não sabe, eu não conheço ali, né, a gente nunca foi para lá, a gente não sabe, mas com certeza existe um lugar onde está enterrado o rei Davi. O rei Davi se encontra enterrado, o corpo dele encontra-se em decomposição. Eles não estavam falando isso aqui sobre ele. Esse aqui é um salmo falando sobre o Messias, é um salmo messiânico. E a palavra apontando para Jesus, dizendo que tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena na tua presença e o eterno prazer à tua direita. E quem está à direita de Deus hoje? O Senhor Jesus. A palavra vai no 10 a dizer: porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quem que não foi abandonado no sepulcro? Quem que não sofreu decomposição? O Senhor Jesus. Então esse salmo ele é messiânico. Então eu quero fazer mais uma referência no Velho Testamento. Oséias, capítulo 6, 1 e 2. O profeta Oséias, ele está falando aqui, falando com o povo de Israel, mas você vai ver que essa profecia aqui não é para o povo, é para o Messias. Oséias capítulo 6, 1 e 2 vai dizer assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e no terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Essa passagem, José está falando ao povo, mas não é a respeito do povo, é a respeito do Cristo, é a respeito de Jesus Cristo, que cumpriu essa palavra. A palavra vai dizer que ele ficou totalmente desfigurado, mas a palavra vai dizer aqui em Oséias, que ele mas nos trará cura. Ele nos feriu, o próprio Deus feriu a Cristo, mas ele vai falar, ele nos trará cura
e sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida novamente. E no terceiro dia, nos restaurará para que vivamos na tua presença. Essa promessa nos alcança a igreja até hoje, porque nesse lugar está o nosso coração, de que nós iremos viver na presença do Senhor, da presença do Senhor eternamente, mas que Jesus já está nesse lugar. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, ele é o primogênito de muitos irmãos, ele é o primeiro ele é o primeiro dos que morreram, ressuscitaram e estão com Cristo. Então que nós possamos ter esse entendimento. Nós olhamos muito para o Senhor Jesus, para o ministério dele, para a morte dele na cruz, e nós falamos, nossa, a cruz, o Senhor deu a vida por nós naquela cruz, mas o poder está na ressurreição. O poder de Deus está na ressurreição dos mortos. Ali está o poder de Deus, né? Porque diversos homens morreram crucificados, né? Qualquer um de nós aqui fala assim, eu vou morrer por isso, e aí morre. Mas a ressurreição mostra o poder de Deus. A ressurreição aponta, esse realmente é o Cristo. Esse é aquele que da linhagem de Davi, que morreu e ressuscitou. E a palavra, e ele cumpriu as escrituras. Paulo vai dizer, no que nós lemos, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. As escrituras apontam para isso. As escrituras apontam que o Cristo haveria de morrer e no terceiro dia ressuscitar. E é o poder da ressurreição que nós temos que olhar nesses dias. Nós olhamos muito e falamos, o Senhor Jesus deu a vida por nós, deu a vida pela igreja. Tudo bem, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele foi visto, Paulo vai dizer que ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por mais 500 irmãos ao mesmo tempo, foi visto por Pedro, por Tiago. Então ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele veio trazer instrução. Ficou mais 40 dias com os apóstolos, mais 40 dias com os nossos irmãos, trazendo instrução e direção, para que depois disso fosse assunto aos céus. Então, o que nós temos que estar nos nossos olhos fixos é que o Velho Testamento, e nossos olhos têm que estar muito fixos no Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele aponta totalmente para Jesus. Toda vez que nós vamos ler o Velho Testamento, nós temos que olhar, cara, onde que eu vou encontrar Jesus Cristo nesse lugar? Porque o Velho Testamento ele aponta, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Então, o Novo Testamento, a nova aliança é o cumprimento do Antigo Testamento, e Cristo cumpriu o Velho Testamento, cumprindo como? Que ele morreu, no terceiro dia ressuscitou. E os discípulos do caminho de Emaús, Jesus fala assim, mas vocês não entenderam ainda? Então a palavra vai dizer que desde Moisés, pelos profetas e salmos, o Senhor Jesus ia explicando-lhes a palavra. O Senhor Jesus ia mostrando para ele o que haveria de acontecer com o Cristo, o que haveria de ver, o que haveria de acontecer com o Cristo. E uma coisa que me fascina na declaração deles, ele fala, o seu coração não estava aquecido enquanto ele fazia, seu coração não estava queimando enquanto ele falava, enquanto ele dizia essas coisas, seu coração não ardia. E no final de tudo, o Senhor Jesus o Senhor Jesus parte o pão, distribui para cada um e os olhos deles são abertos. Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é um coração aquecido, um coração cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, renovado, uma nova criatura, e os nossos olhos abertos, descortinados, para olhar a palavra agora, e encontrar o Senhor, e ter o nosso coração voltado para Ele, nosso coração fixo nele, porque nós não esperamos, Paulo vai dizer, se é para esse tempo que nós esperamos em Cristo, se é para uma vida boa neste tempo, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão, mas nós não olhamos para esse tempo, nossos olhos estão na nossa vida eterna, os nossos olhos estão na eternidade. E Romanos 8:11 vai falar sobre o poder da ressurreição que nós estamos falando. Vai dizer assim, 8:11, e se o Cristo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então vai dizer, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos capítulo 10, do 9 ao 10, vai dizer assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com a boca se crê para a justiça,
pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, o nosso lugar é crer na ressurreição do Senhor Jesus, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Não é só, é legal, ele é um poder, então que ele vai me habilitar para poder falar, para poder fazer. Não, é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que mostrou o poder de Deus, trazendo um homem que estava morto, que venceu no terceiro dia a morte, que não sofreu decomposição, que não sofreu nada, ele voltou e mostrou as feridas aos seus discípulos, mas mesmo assim, ele ferido, mas ele ressuscitou, tinha um corpo incorruptível, agora ele ensinava, ele tinha o poder de abrir os olhos daqueles que não entendiam as coisas, aquecia o coração daqueles que estavam sem rumo, sem perplexos. Esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. É esse mesmo Espírito que habita em nós hoje, aquele que trouxe Jesus Cristo da morte para a vida, habita em nós. Quando Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro, nós vemos a ressurreição de Lázaro, mas não é uma ressurreição para a vida eterna. Lázaro não ressurge para com um corpo incorruptível. Ele não ressurge com um corpo, ele ressurge normal. É um milagre do Senhor Jesus. Ele trouxe Lázaro, que quando abriu o túmulo de Lázaro, era um fedor, né? Todo mundo ali, nossa, que mau cheiro, já faz 4 dias que ele morreu. Aí Jesus fala, não pode abrir. Aí ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, todo enrolado em faixa, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, os caras entrou dentro do sepulcro dele, estava tudo dobradinho, tudo certinho lá, Jesus organizado, né? Jesus era organizado, né? Os irmãos com os guarda-roupa tudo bagunçado aí, ó, Jesus levanta, organiza todos os paninhos dele ali, já tudo certinho, e começou a aparecer aos discípulos, fortalecendo a igreja, falar que ele é o rei, que venceria a morte, né? Paulo vai falar assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está? Jesus Cristo venceu a morte. Então, nosso medo hoje, nós temos medo do quê? De morrer. Que muitos de nós temos perplexidade sobre morrer. O João ministrou sobre isso ontem, né? Vale a pena você assistir a ministração que está salva no Facebook, sobre os homens que amaram a Deus mais que suas próprias vidas, que amaram o Evangelho de Jesus mais que suas próprias vidas. Então, como que esses homens, por que esses homens venciam? Eles eram destemidos, porque eles sabiam que a pátria dele, como o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, não é neste lugar que nós estamos fixados, os nossos olhos não estão aqui. Colossenses 3,10 vai dizer que os nossos olhos estão no alto, no autor e consumador da nossa fé. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que o poder da ressurreição está em nós. Cristo morreu naquela cruz, e muitos irmãos têm um Jesus Cristo preso na cruz até hoje na casa deles. Né, onde que eu trabalho, né, tomara que ninguém esteja vendo isso, onde que eu trabalho, tem um Jesus pregado lá, eu estou doido para despregar ele de lá, assim, no centro da sala, mas a gente, nossa, ele deu a vida, mas o nosso coração está no poder da ressurreição, no Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, e agora ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. É nesse lugar, porque a palavra, no que nós lemos em Salmos 16, ele disse, tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena na tua presença e eterno prazer na sua direita. Cara, o Senhor Jesus Cristo, um homem como nós, venceu a morte, foi cheio do Espírito Santo, ressuscitado pelo Espírito Santo, e agora está naquele lugar, agora habita neste lugar. Tem 2 Coríntios 15, a partir do 12 vai dizer assim, ora, se está sendo pregado, 2 Coríntios 15, onde nós estávamos falando sobre a ressurreição. Ora, se está sendo pregado que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, eu falo para você, então a nossa fé é uma mentira. Se Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, e nós não ressuscitaremos, vou dizer aqui, todos nós somos mentirosos, e nós somos, como Paulo disse, comamos e morramos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
porque se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, não tem ninguém sentado à direita de Deus. É tudo uma mentira, mas no nosso coração nós temos fé, né, e convicção nessas coisas, que o Senhor Jesus Cristo venceu dos mortos, e porque Ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos junto com Ele. Nós estaremos junto com Ele no tempo certo, no tempo que o Senhor vir buscar a sua igreja, encontrar a sua igreja nos ares, nós estaremos com Ele neste lugar. Os mortos, eu não vou conseguir falar tudo sobre a questão, mas os mortos ressuscitarão. E agora eu quero só citar um versículo que vai ligar com o que o pastor... Vou só falar um versículo antes. 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Capítulo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, e em Cristo todos serão vivificados. Mas é isso, através de Adão todos morrem, e através de Cristo todos são vivificados. Todos aqueles que têm fé no Cristo são vivificados. Isso eu quero só citar João 5:28, que vai ligar, você vai ver, vai ser uma ponte perfeita. João capítulo 5, 28 e 29, o Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus, dando uma dura nos seus discípulos, falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Que agora eu vou para o último tópico, né, que é o tópico que é a última coluna, né, que é o juízo, né, eterno, né? Eu separei, marquei alguns versículos, algumas coisas aqui. Vamos abrir alguns versículos. Atos, capítulo 17. Versículo 30. Nós vamos ler uns par de versículos aqui antes da gente dar início. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, que foi, né, o que o Paulo falou agora há pouco. Vamos agora em Romanos, um livro à frente, capítulo 14, versículo 10 e 11. Fala assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Né? E segundo Coríntios, o último que eu vou ler aqui para a gente dar início, segundo Coríntios, capítulo 5, versos 10. Diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante, né, o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, diante de todos esses pilares que nós estamos falando aqui, nós chegamos então a esse último pilar básico, né, que é a questão do juízo, né, do juízo eterno, dos juízos de Deus, né, de algo, né, que virá acontecer, que nossos irmãos escreveram aqui, que haverá um dia, um momento em que nós seremos julgados por todos os nossos atos. E quando nós falamos em juízo, né, a palavra juízo ela é uma sentença
pronunciada após um julgamento. Tá? Então vai haver um julgamento, vai haver uma sentença que ela vai ser pronunciada após esse julgamento. Eu acho tão interessante, que eu quero adiantar aqui para vocês, que é tão interessante que a gente comece a estudar as palavras de Deus e a gente vê que a gente leu muitas vezes o assunto, viu, e quando a gente lê novamente, a gente vai acrescentando mais coisas. Você fala assim, poxa, como que eu não percebi, né? Isso, como que eu não entendi isso naquela época que eu li, naquele momento em que eu li. E quando eu começo a entrar todo sobre esse estudo, a questão do juízo de Deus, a gente tem uma percepção de algo, é um fato, algo que vai acontecer. Lógico, um dia, um momento, né, que ele virá em glória, todo joelho se dobrará, ali virá um julgamento, a separação entre os salvos e os não salvos, né, haverá ali uma sentença, mas esse juízo nós projetamos muito ele lá para o futuro, para um acontecimento, parece que vai acontecer só lá, como uma pessoa que está presa, uma pessoa que está passando por respondendo uma acusação de algo, né, então ele está esperando, né, para que vá acontecer naquele momento, mas na verdade o juízo ele já está acontecendo. Nós já estamos vivendo já o juízo, vai acontecer a sentença final lá, o decreto, mas vamos lá, vamos estudando. Nós estamos vivendo isso agora, nós estamos passando já para a questão do juízo. Então o juízo é o quê? Uma sentença pronunciada após um julgamento. No senso comum, talvez nos diga que o juízo de Deus seja um castigo que o homem recebe pelos seus próprios pecados, né, em que violou a lei de Deus. Então, o senso comum é isso que as pessoas vão ver. O homem, né, vai ser um castigo que a pessoa vai receber de Deus. Muitas vezes nós colocamos isso, né, olhamos para Deus como um Deus mau, né? Deus, nossa, está pesando a mão sobre a pessoa, né, está castigando ele. E eu já fui questionado a questão disso daí, né? Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno? Né? Cadê o amor que ele fala que ele tem para as pessoas? E quando nós olhamos para um senso comum, nós vemos isso, que é um Deus castigando ali, muitas vezes a pessoa interpreta isso, né, alguma pessoa por ter violado, né, a sua lei. Quando nós olhamos também através da questão do tribunal terreno, nós vemos que o tribunal terreno ele tem um juiz, tem os advogados, tem o promotor, tem as testemunhas, né? Tem tem uma instituição, uma lei, né, para ser seguida, uma instituição única, né? E também tem o réu. E quando nós olhamos as escrituras, que não vai dar tempo da gente entrar sobre isso, nós vemos que cada um desse daqui também nós encontramos, né, parâmetros para eles na escritura. O juiz nós vamos colocar Deus, né? Advogado nós vamos colocar Jesus. Promotor, né, aquele lá que vai estar ali te acusando daquilo, é o diabo. Apocalipse 12:10 vem falar sobre isso daí, né? Apocalipse 12:10 fala que ele é o nosso acusador, que está ali, né, dia e noite ali nos acusando. Quando nós olhamos a questão das testemunhas, nós abrimos o livro de Hebreus, nós vimos ali, em determinado momento, quando ele fala que nós temos nos rodear, né, dessa nuvem de testemunhas. Então, testemunhas nós temos de monte e de sobra, né? E quem é o réu nessa história aí? Né? O réu somos nós. Nós estamos sentados ali, né, na cadeira do réu, né, o homem, né, vamos dizer assim, a humanidade. Para quê? Ah, sim, a lei, as escrituras, isso, há uma lei, há uma constituição, né, e a constituição aqui nesse caso, ela é as escrituras, e haverá um livro em que será registrado todos os nossos atos. Então, nesses pilares aqui, quando nós chegamos nesse último pilar, nós vemos que há um julgamento. Um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal. E nós iremos ter que prestar conta de todos os nossos atos. Isso é muito forte, né? Isso é muito sério. E nós muitas vezes não nos atentamos a isso. Olhamos a escritura, Deus é amor, ai, Deus é amor, Deus é amor. E esse negócio de Deus é amor, o nego está deitando e enrolando. E aprontando, como você diz aí mesmo, vamos abrir igreja, vamos fazendo de qualquer jeito aí. E é o que está acontecendo. E que esse negócio todo nós temos hoje vivendo, no momento estamos até com igrejas inclusivas, né? Que
São igrejas que estão se abrindo aí totalmente fora dos princípios e da palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus é amor. Não, toda forma de amor, né, é aprovada por Deus, porque Deus é amor. Mas nós esquecemos que a Escritura também diz que Ele é justiça. E Ele não tem o culpado por inocente. É forte isso. Ele não tem o culpado por inocente. Nós podemos esconder tudo de todos, mas dele não. Né? Salmo 139 fala que de longe Ele vê, Ele penetra o nosso pensamento, né? Ele conhece o nosso andar, e antes de nós dizermos uma palavra, Ele sabe aquilo que nós iremos dizer. Né? Então nós sabemos que num dia nós vamos comparecer diante desse tribunal, na presença desse Senhor. Mas aí ao mesmo tempo, quando eu olho para esse advogado, para esse Jesus, que vai estar ali se sacrificando por nós, eu vejo que Ele é o Emanuel, né? O infinito Deus homem, né? Eu vejo que Deus, diante da sua glória, esse juiz, diante dessa majestade, eu estava vendo uma ilustração muito linda, que é muito rasa, mas dá para a gente entender isso daí, que diz que um dia uma cidade, né, pequena, onde havia somente um juiz, e esse juiz, ele precisava julgar uma causa, não tinha mais como fazer um julgamento, levar em outro tribunal, era ali, e quem tinha cometido o crime era sua esposa. Não sei se vocês já ouviram essa ilustração. Quem tinha cometido o crime era a esposa. E aí então ele julga ela, e no momento ali o promotor ali na acusação ferrenha, as testemunhas que tinham ido também, ninguém quebrantava-lhe o coração, e acusando, e aí ele não tinha outra opção a não ser dar a sentença de morte. Então ele se levanta, né? Ele bate o martelo ali e em lágrimas ele fala: a sentença é de morte pelo crime que a esposa dele cometeu. E a hora que ele acaba de dar a sentença, a ilustração nos conta que ele então desce ali da tribuna ali onde ele está, ele desce, tira sua toga e fala: mas eu vou morrer no lugar dela. Logicamente que para o tribunal humano isso não existe, mas é uma ilustração que nós vemos quando nós olhamos para as Escrituras, e nós vemos que a humanidade está condenada à morte pela desobediência que aconteceu lá no Éden, né? Uma desobediência com Adão e com Eva ali. Através de um homem entrou o pecado, como alguém leu aí, né, agora há pouco, através de um homem também, né, entrou a salvação para toda a humanidade. E quando eu olho isso, nós vemos um Deus poderoso, soberano, criador dos céus e a terra, mas ao mesmo tempo nós vemos esse Deus, não sei se eu posso usar essa palavra, me perdoa a minha expressão, mas esse Deus se humilhando perante toda a sua glória, aquilo que ele criou, e ele vindo na terra, se fazendo homem, para morrer por nós e naquela cruz, por amor, através do seu Filho Jesus. Então nós vemos um juiz que ele já tem lá desde a fundação do mundo. As Escrituras dizem que de eternidade em eternidade ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é o Senhor de eternidade em eternidade. Então, como nós vemos o juízo eterno, nós jogamos o negócio lá atrás, mas é algo que já está projetado desde antes da eternidade, desde lá. Algo que já projetou, já está no coração do Senhor. É algo que ele cria a humanidade, sabendo de tudo isso que aconteceu, que iria acontecer. Esse próprio Deus, que vai ser o nosso juiz lá na frente, ele então vem através de Jesus, ele resolve a situação da nossa perdição, através de Jesus, e ele vem e se entrega por nós ali naquela cruz. Ele é morto, humilhado, sobre tudo aquilo que nós falamos aqui nessa manhã, simplesmente por amor a mim e por amor a você. Pode falar, filho. Não, só esse exemplo que o senhor deu, Romanos 3, 23, vai dizer, 3, 25. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de todos aqueles que têm fé em Cristo. Então, em Cristo, ele foi o justificador. Jesus, ele justificou os nossos pecados em Cristo. Então, demonstrou justiça. Deus é justo, demonstrando justiça em Deus. Né? E nos justificando a muitos, justificando a todos que têm fé. Tem só uma outra ilustração que diz que, e a palavra vai dizer hoje que Jesus Cristo é nosso advogado.
E todo dia a gente vai chegar e o Jesus Cristo está do nosso lado advogado, mas um dia esse advogado vai se levantar, vai lá no lugar do juiz, colocar a toga e ele vai nos julgar. Então, vai julgar. Então, por isso que nós estamos, quando você pega em João 3,18, se eu não me engano, que aquele que crê, isso, acho que é 18, né, 3,18, aquele que crê, né, o 3,18 ou 17, aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós jogamos isso, né, 18. Nós jogamos uma projeção, quando eu falo para você que o juízo já está acontecendo, nós jogamos uma projeção para o futuro. Vai acontecer esse evento, vai acontecer, Apocalipse fala isso, vai acontecer, mas nós estamos vivendo ele agora. Nós já estamos vivendo ele agora. A nossa sentença final está nas nossas mãos em decidir se nós vamos, como que vai ser o nosso julgamento lá. Está nas nossas mãos decidir como nós seremos julgados, se nós iremos sentar na cadeira do réu ou não. A nossa decisão está aqui hoje. Então, o juízo já está acontecendo, né? E lá vai ser o desfecho, né, de todas as coisas. E nós vemos então o amor desse Deus, né, que prepara todo esse tribunal, mas ele prepara também toda as testemunhas, ele prepara durante toda a história aquele que vai sacrificar, ele prepara um advogado para que a Escritura fala que ele está junto ao Pai intercedendo por nós, né? Então nós vemos o cuidado, o amor desse Deus. E aí quando eu olho para isso, quando eu vejo alguém que vem dizer assim, nossa, mas que Deus mau, ao contrário. Eu não vejo um Deus mau, eu vejo um Deus misericordioso, amoroso e justo, que ele, ao ponto de, para ele resolver, vamos dizer assim, a situação de não nos deixar distante dele e abandonar a sua criação, né, ele desce do trono da sua glória e vem aqui habitar entre nós, falar aqui a nossa língua, né, ser homem como nós, né, sofrer tudo o que ele sofreu por amor a mim e a você. Tem outra ilustração, que eu amo ilustração. Então tem outra ilustração também que conta de um homem que ele foi morto, um homem que ele foi sentenciado também. Ele era muito querido e ele foi sentenciado por algo que ele cometeu, né, numa cidade, e uma pequena cidade. E aí as pessoas amavam demais ele, viu o deslize que ele cometeu. E o que fez? Escreveram uma carta então para o governador. Para o governador então isentar ele, né, e dar a carta de liberdade para ele. Vocês já ouviram essa? Essa é muito linda. Então dá a carta de liberdade para ele. Né? Aí o que o governador faz? Eu vou, né, mas eu vou então disfarçado como um capelão. Né? Bota a roupa lá de capelão e dentro da Bíblia ele coloca a sentença de soltura dele. Você que trabalha, né? Como que se você já chegou a dar a sentença de soltura para algum preso? Um alvará de soltura. Acho que eles saem todo fazendo festa. A gente vai na Fundação Casa, a gente conversa com os meninos, né? E aí eles falam, a senhora está quase para sair, pastor, ora, está quase para sair, meu alvará de soltura, está na mão do juiz, está na mão do juiz. Eles ficam assim pedindo oração. E aí então, o juiz, ele vai disfarçado de capelão, e a hora que ele chega ali com a Bíblia na cela desse homem, né? Ele vai querer falar do amor de Deus para aquele homem, né, entregar a Bíblia ali para ele, começa, eu não quero saber, começa a gritar, rejeitar o juiz, tal, que tem então o capelão, e ele, mas eu preciso te falar algo muito importante, eu preciso dar algo muito importante, não quero saber, tal. E o juiz sai então, dali triste daquele lugar, e o agente, né, o agente penitenciário, chega ali e fala assim, olha fulano, você sabe quem é que saiu daqui? Aí ele pegou e falou assim, não sei. Ele falou assim, aquele não era o capelão, aquele era o governador. E ele estava dentro daquela Bíblia que ele queria te dar, estava o seu alvará, né, de soltura. E aí então chegou o dia dele ser morto, ele tinha sido condenado à morte. E no dia de ser morto, diante da praça onde ele ia ser morto, enforcado, ele pede então atenção e pede para dar uma palavra. Ele fala assim, que então quero dizer todos aqui para vocês hoje, né, que eu tô sendo morto agora enforcado, não pelo crime que eu cometi, né? Porque aquilo lá ele tinha sido perdoado, mas pelo perdão, né, que eu rejeitei. Então, é muito forte isso. Quando nós olhamos lá para trás, para frente, nós vamos ter um juízo, nós vamos ser julgados, e nós não vamos ser julgados por um Deus que é ruim e mau. Muitas vezes as pessoas vão ser julgadas e condenadas, mas eu vou ser julgado e condenado por um perdão que eu rejeitei. Foi por um perdão que eu não aceitei. Então isso é fato. Então nós estamos vivendo, como a Bíblia diz, como nos dias de Noé. Todo mundo fazendo, estamos para lá e para cá, e nós estamos anunciando
A arca está sendo preparada, entendeu? A igreja está sendo preparada para a vinda do Messias, né? O evangelho está sendo anunciado, né? Mas as pessoas não estão atentando que vai chegar um momento que vai vir um momento do tribunal e que todos nós vamos comparecer diante dele. E Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, nós estamos encerrando aqui já, fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom e seja mal. Então não tem como, nós vamos nos apresentar um dia diante dele, né? E outro, que é o último que eu vou estar lendo, 1 João, capítulo 4, 16 ao 19. Diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você viu só que lindo? Então ele vem falando aqui, né, que dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como ele. Aqui está falando de quem? De Jesus. Então, se nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, nós fomos como ele, andarmos como ele andou, agirmos como ele agiu, nossa vida debaixo da graça, da direção dele, não temos que temer o juízo que vai vir. Então, muitas vezes nós tememos. Eu lembro que eu tinha muito medo a questão do juízo, né? Parecia que ia ser que nem aquele filme de Apocalipse, 2012, né? A gente tem a impressão que 2012, aquele negócio todo, tal, né? Aquele fazendo, gente, não é assim. As coisas vão acontecendo, e nós muitas vezes não estamos atentos. Os sinais estão aí, e a gente não está atento que o juízo já está acontecendo, está tão próximo de nós nos comparecermos diante do Senhor para esse julgamento. Mas, se nós formos como ele foi, e ele nos ensinou para sermos, nós não devemos temer. A sentença vai ser prorrogada lá, né? Mas nós está nas nossas mãos hoje, decidir. Um dia um homem chegou dois rapazes chegou para um sábio. Eu amo ilustração, mais uma. Dois jovens chegou para um sábio, e ele chega e fala assim: nós vamos pegar esse sábio hoje. Né? Eu vou levar um passarinho, né? Ele estava com um passarinho, um filhotinho na mão assim. Aí ele pegou e falou assim, e escondeu para trás, e pegou e falou assim: eu falar assim, está vivo ou está morto? Se ele falar para mim que está vivo, eu aperto ele aqui e apresento o passarinho morto, né? Se ele falar assim, não, está morto, eu apresento o passarinho vivo. Combinado? Aí chegaram diante do sábio, tal. Olha, senhor sábio, nós estamos com um desafio aqui para o senhor é o mais inteligente aqui da região, tal. Um desafio. Ele falou assim: nós estamos com um passarinho aqui na mão, um filhotinho, ele está vivo ou ele está morto? Aí o sábio olhou para eles assim e pegou e falou assim: a vida desse passarinho está nas mãos de vocês. Então é a decisão de vocês se ele vai estar vivo ou se ele vai estar morto. Então, um dia nós vamos estar diante do Senhor para esse tribunal. Se nós vamos para o inferno, sermos condenados ou não, a decisão está nas minhas mãos e nas tuas mãos, e ela tem que ser tomada hoje. Hoje. Se hoje mesmo ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Amém?